A situação no Vale do Rio Pardo, e essa reunião que o senhor participa hoje, ela discute perdas e tenta encaminhar soluções para a questão da estiagem. E a situação no Vale do Rio Pardo, a situação do fumo, não é boa, seu Romeu. Sem dúvida, eu acho que todo o estado do Rio Grande do Sul está com uma dificuldade bastante grande. A região, inclusive do sul do estado, está numa situação bastante ruim, até pior do que a nossa região, porque é o tabaco plantado mais tarde, com uma quantidade maior na lavoura. E aí o que nós levantamos em relação à situação do clima, de perdas, na região de Camaquã, toda a grande Camaquã, está na base de 40% de perda na produção de tabaco. São Lourenço um pouco menos, Canguçu também, que gira algo em torno de 20%, mas na nossa região, Vale do Rio Pardo, Taquari e Jacuí, nós temos aí uma média de prejuízo de 25%. Não é tanto, porque o tabaco foi plantado mais cedo e, em consequência disso, colhido. E o tabaco sempre tem uma vantagem em relação às outras culturas, porque esse você colhe gradativamente, vai apanhando, e o que sobra na lavoura corre o risco de levar um prejuízo, ou de seca, ou de granizo, mas, por isso, hoje na nossa região, 75% escapou porque já estava colhido antes do início da seca. E aquelas 2, 3 últimas apanhadas que ficaram, claro que é o fumo bom, que sofreu muito com o sol exageradamente quente, né? Bom, nós poderemos ter então com as somas dessas duas regiões fumageiras uma perda bem representativa. Sem dúvida alguma, porque essa é a parte, se há um lucro na produção de tabaco ou em qualquer outra cultura, esta é a parte que representa o lucro, porque aquilo que ele ainda consegue salvar com a colheita, ele precisa para pagar os custos. Consequentemente, não sobra dinheiro para ele passar o resto do ano até que ele tiver uma nova receita com a próxima safra. Há uma confusão, inclusive a própria ministra ontem, numa entrevista a uma rádio aqui da capital, falava que a FUBRA ela tem essas garantias do seguro. Mas é bom lembrar que o seguro da FUBRA é para granizo. Sem dúvida alguma, nosso é granizo e vendaval, especificamente. Nós não temos nenhuma cobertura, mesmo porque nós não cobramos nenhuma contribuição ou prêmio para ter uma cobertura para outros sinistros, que não seja o granizo ou o vendaval. E em consequência disso, a FUBRA não tem recursos dentro do orçamento para poder dispor em relação ao prejuízo que aconteceu agora com a seca. Bom, a FUBRA hoje aqui, ela apresenta dados e também engrossa essa fileira das entidades que procuram soluções. Ao seu ver, no caso dos fumicultores, soluções mais imediatas? Sem dúvida precisa ter uma solução para isso, porque acredito que o governo tem que ser sensível a isso, tem que disponibilizar recursos, principalmente no que diz respeito a financiamentos feitos para a produção, que precisam sofrer uma prorrogação sem cobrança de juros, ou uma divisão para um parcelamento para os próximos anos, seriam formas que pudessem minimizar a situação desses agricultores.